Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, tudo indica, será um dia histórico. Mais uma ação do presidente Trump dos Estados Unidos, que promete revelar hoje quais são os planos americanos para taxação de produtos importados. Não se sabe exatamente como será essa taxação. As informações que vêm dos Estados Unidos dizem que o presidente poderá taxar de maneira linear vários produtos de todos os países que exportam para os Estados Unidos e poderá também reagir, poderá também agir de forma a retribuir, de forma a trabalhar com as tarifas iguais àquelas que os países cobram dos Estados Unidos. A tal reciprocidade. Então, entre mentes, o Brasil não sabe exatamente como pode ser atingido. Já o governo sabe que o país vai ser atingido, tentou de maneira diplomática evitar esse acontecimento que prejudica a nossa indústria, a nossa agricultura, tira empregos, reduz a produção, o que é grave, produção industrial, produção agrícola, porque não tem para quem vender, as vendas vão cair, os preços nos Estados Unidos vão subir, enfim. Vamos ver que tipo de retaliação o Brasil vai aplicar. Ontem o Senado aprovou por unanimidade, o que reúne bolsonaristas, lulistas, petistas, centristas, né? Todos os grupos e todas as tendências políticas e econômicas dentro do Senado se uniram. Por 70 votos a 0, aprovaram uma espécie de alvará de licença para o Executivo retalhar. Estão dando uma sólida base política e jurídica para uma eventual retaliação. Não dá para imaginar que produtos vão ser atingidos e, por isso, não se sabe qual será a retaliação. O vice-presidente da República, Alckmin, que é ministro também da Indústria e Comércio, ministro do Comércio, ontem voltou a falar em ação diplomática. Ele está aparentemente pessimista. Alckmin é hábil, usa as palavras um pouco muito para esconder o que pensa, mas ontem extravasou o pessimismo dele. Então, não se sabe o que vai acontecer, é um dia complicado, só se sabe o seguinte, nem a data que isso vai começar a vigorar também não se sabe. Fala-se muito no etanol brasileiro, Ontem eu vi comparações entre o etanol brasileiro e o etanol americano. O etanol brasileiro é muito mais puro, muito mais filtrado pela própria natureza, enquanto o americano é mais bruto, menos fino, né? Menos aplicável a determinadas situações que a química exige. São diferentes, enfim, são erros de observação apontados naquele relatório que nós divulgamos ontem, que o governo americano preparou, de mais de 300 páginas,
mostrando como o Departamento de Comércio dos Estados Unidos vê a situação das taxações sobre produtos americanos. Então, vem uma retaliação que ninguém sabe nem quando começa, nem como será. Agora, isso cria uma situação mundial muito, muito complexa. Está havendo uma mudança gravíssima na economia do mundo. Se isso for aplicado, as coisas vão se complicar muito, e a gente sabe que essas questões econômicas, evidentemente, estão umbilicalmente ligadas à questão política. Quer dizer, os países passam a agir politicamente muito em função da economia. Então, toda uma economia estruturada após a Segunda Guerra Mundial, que estava, claro, com um lampejo aqui, uma contradição ali, tudo que estava acertado, configurado, né? Estava tudo mais ou menos equilibrado, quer dizer, pelo menos na sua profundidade, nas suas raízes, nas suas bases. Isso tudo pode ser subvertido, certamente será, se as medidas forem as draconianas que estão sendo especuladas nos Estados Unidos. O presidente Trump está correndo riscos políticos, não é brincadeira, porque isso pode ser um tiro no pé nos Estados Unidos. É evidente que se você taxa carros importados, por exemplo, do Japão, da China, esses carros vão chegar mais caros para o consumidor americano, assim como todos os produtos que forem sobretaxados. Então isso não é brincadeira. Tem a inflação americana, quer dizer, tem uma situação interna nos Estados Unidos que também é grave, que também se mexem nos nervos dessa situação. Como ele está mexendo nos nervos mais sensíveis da economia mundial, fora outras iniciativas dele truculentas, que colocam para muitos em xeque as bases da economia americana. Eu quero a Groenlândia, eu quero de volta o canal do Panamá, enfim, eu quero um terceiro mandato, vai e volta. Enfim, Trump tem sido um fator de gravíssima instabilidade mundial. Isso, Deus o livre, pode chegar às vias de fato. Vias de fato que eu estou falando são guerras regionais ou uma guerra que envolva grande parte dos países do mundo ou os países mais importantes. Vamos para as manchetes. Aqui, Brasil chega pessimista ao dia do tarifato de Trump e tem taxa dupla no aço. O Estadão está aqui. Governo e oposição se unem contra tarifaço de Trump. A foto aqui do alto é Mianmar procura e encontra sobreviventes após o terremoto. Tem uma ajuda internacional, vários países ajudando. É uma catástrofe gravíssima, também num momento grave da economia do próprio Mianmar. Valor, guerra comercial de Trump pode ter custo de 1,4 trilhão para a economia global. O presidente dos Estados Unidos deve anunciar hoje imposição das chamadas tarifas recíprocas a parceiros, o que tende a desacelerar a atividade e elevar a inflação. Essa é a visão do Valor. Aqui o Globo. Senado dá aval à retaliação
e governo mede reação a Trump. Com apoio da base do agro e da oposição, o projeto passou por 70-0 e permite resposta do Brasil a tarifaço dos Estados Unidos prometido para hoje. Pronto, está aí um panorama, né, um fluido, que ninguém sabe exatamente o que vem, e depois vamos imaginar que o Brasil retalie com habilidade, use a retaliação para compensar o que a diplomacia não conseguir resolver. Afinal de contas, o mundo vai enfrentar a maior economia do planeta, maior economia e a maior força militar do planeta. Então, não convém desafiar. Bom, tem outra coisa importante que saiu agora de manhã, que é uma pesquisa sobre o governo Lula. E as coisas não vão bem para o presidente da República. Tem uma série de medidas que estão sendo tomadas, mais populares, que vão tropeçando aqui e ali. O pé de meia, por exemplo, que é um projeto interessante. Eu gosto de manter a juventude nas escolas, etc. Já tem irregularidades, já tem cidades que contam com mais alunos no pé de meia que alunos inscritos nas escolas, sempre aquelas coisas obscuras, estranhas, produto da pressa, uma pressa que é ou não proposital. Então, essas irregularidades, essas coisas obscuras, vão atrapalhando a imagem do governo. Vamos para a pesquisa. O Lula vai mal, piorou. Pesquisa Genial Quest, desaprovação ao governo Lula dispara 7 pontos e chega a 56%. E descola da aprovação. Está aí uma foto do Lula e está aí um resumo. Olha, um resumo. Nova rodada da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apenas completou a 4ª alta consecutiva, como também agora parece descolada do índice de aprovação em um nível inédito para a atual gestão. São 56% os que desaprovam a administração petista, contra 41% que o avaliam positivamente. As taxas eram 49 e 47. Então, 49 aprovavam, agora são 41, deixa eu ver se eu estou certo, e 56, e antes era 47, que desaprovam. Vamos lá. Metade dos brasileiros avalia que o governo deve retalhar. Bom, isso é consequência da pesquisa. Aproveitam a pesquisa para perguntar também como é que deve reagir à retaliação e outros assuntos que vão sendo lentamente colocados durante a semana nos jornais, nas emissoras de rádio e TV. A taxa de rejeição à gestão Lula escalou 13 pontos percentuais desde julho do ano passado, quando teve início esse ciclo de insatisfação popular com a administração federal, enquanto a aprovação ao governo recuou na mesma medida. Bom, se você quiser saber as razões disso, há várias. A principal delas está no supermercado, nas feiras, nos varejões. Você que é dona de casa, você que comparece com o seu dinheiro, sabe exatamente o que está acontecendo e quais são as principais raízes dessa insatisfação. Olha aqui, então, aprovação do governo Lula, olha aí. Desaprovação, olha como subiu, está aqui,
É essa linha aqui. 56. Aprovação, 41. Ó. Sobe, desce, sobe. Agora, ó, desceu aqui, ó. Pronto. A escalada da insatisfação com o trabalho de Lula se espalhou por todas as regiões do país, mas foi mais intensa no Nordeste, historicamente uma fortaleza eleitoral para os governos do PT. Nessa região, no Nordeste, a taxa dos que desaprovam o governo pulou de 37 para 46. Desaprovam no Nordeste. Isso em 2 meses, enquanto o percentual de aprovação recuou, a aprovação, de 59 para 52. No Sudeste, região mais populosa do país, são 60% os insatisfeitos contra 37% que aprovam a gestão petista. Aí tem outras, ó, por exemplo, jovens, 64% no grupo dos que têm 16 a 34 anos. Desaprovação, hein? Desaprovação de 64%. Entre os eleitores com ensino superior incompleto, também 64% de desaprovação. E junto a pessoas de renda familiar considerada média baixa, 61%. Os resultados, aí o comentário, corroboram o cenário de deterioração da imagem do governo federal, que vinha sendo apontado já há alguns meses por diversos institutos de pesquisa, como a própria Quest, o Ipsos, IPEC e o Datafolha. Também indicam que as tentativas de ajuste de rota promovidas por Lula não surtiram efeito na opinião popular até agora. De janeiro para cá, o presidente substituiu Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, cobrou ministros, ampliou espaço em sua agenda para viagens para o país e anunciou medidas, como crédito consignado para trabalhadores em regime CLT e a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. A troca na SECOM, inclusive, foi pouco sentida pela população. A pesquisa Genial Quest mostra que 44% acham que a comunicação do governo Lula está igual desde a posse de Sidônio Palmeira, enquanto 19% veem melhora e 21% piora. Outros 16% não souberam opinar. A pesquisa ainda tem muitos pontos interessantes, né? Muitos pontos. Ó, por exemplo, o governo Lula está melhor ou pior que o governo Bolsonaro? Pior 43, melhor 39. Isso que está doendo no Planalto. Melhor 39, pior 43. Comparação com o Bolsonaro realmente deve doer muito no PT, porque o PT se acha, né? Se acha, fora de nós não há salvação. Nós somos o caminho, nós somos a luz. No Brasil, entre aspas, pode existir, não existe ser humano mais honesto que eu. Essa é uma das máximas do presidente Lula, que continua saindo por aí e falando as suas bobagens, né? Suas bobagens. Banco Master tem 12,4 bi para saldar com CDBs deste ano. Então é uma operação estranha, um banco estatal de Brasília comprando um banco chamado Master, cuja situação é nebulosa. Então, isso lembra ações governamentais que compram bancos que estão em situação. Banco Pan-Americano, por exemplo, que era do Silvio Santos,
De repente aparece alguém que compra, e nesse caso foi um banco estatal. Ninguém sabe se isso vai ser aprovado pelas autoridades monetárias, pelo Banco Central. Tem aqui um editorial do Estadão. A avaliação da compra de parte do Banco Master pelo BRB, Banco Estatal de Brasília, exigirá transparência absoluta das autoridades, pois há muitas questões nebulosas nesse caso. Eu estou girando aqui o Estadão. Dino manda estados e municípios prestarem contas sobre emendas PIX. As passadas. Decisão se aplica. Veja só quantas ações exige ainda explicação. Decisão se aplica a 6.247 planos de trabalho que devem detalhar a aplicação dos recursos. Ministro diz que Congresso descumpre deveres básicos e alerta sobre eventual novo bloqueio das emendas. Vamos ver se o ministro continua nesse caminho corretíssimo de cobrar o que fazem com o dinheiro público. A gente conhece muitas histórias e não é por isso nem por outra razão. É que dinheiro público precisa ter a clareza do sol, precisa ser iluminado o máximo possível e as contas devem ser corretíssimas e públicas, exibidas publicamente em relatórios, em exposições que sejam possíveis de serem entendidas. Sem avanço da anistia, a PL usa obstrução para pressionar Mota. Tática de deputados da sigla de Bolsonaro afeta o trabalho da CCJ. Presidente da Câmara pede ações sem mesquinhez. Parece que ontem não deu muito certo essa questão da obstrução. Agora tem uma questão de interesse nacional, que é essa coisa de retaliação que o Senado aprovou por unanimidade, que tem que passar pela Câmara, e aí não pode obstruir uma questão gravíssima, né? Recomendo que os senhores deputados revejam isso e, num caso desse que envolve o futuro do país, se unam, né, e resolvam da melhor maneira possível. E o Senado é um exemplo disso. Olha, governo e oposição se unem no Senado para projeto contra tarifaço de Trump. Alckmin elogia PL da reciprocidade, mas diz que caminha ao diálogo. Isso eu já contei para você, mas está aqui no Estadão. Em negociação com o BRB, Master tem 12,4 bi a saldar em CDBs ao ano. É dinheiro para burro. Será que isso afeta o banco? É uma história nebulosa. Tem que saber exatamente o que está acontecendo e, se possível, se for o caso, evitar esse negócio. Antigamente tinha uma coisa, não sei, não é isso. Ia falar negociata, mas negociata é uma coisa... Enfim. Delegacia de Pinheiros lidera registros de roubos em 2025. E naquela região de Pinheiros, que é uma região boa, classe média alta, nichos de elite, né, econômica, tem uma violência incrível. Ontem, um arquiteto que tentou interferir em alguém que estava sendo assaltado, levou um tiro e foi assassinado. Tem uma outra história aqui, é uma grande fofoca, né?
Paraguai convoca embaixador do Brasil após caso de espionagem. O Brasil, na era Bolsonaro, no final da era Bolsonaro, botou seus espiões para farejar o que o Paraguai estava imaginando sobre um novo tratado de Itaipu. Isso para o Brasil se situar nas questões que envolviam esse novo contrato. Aí teve um depoimento de um membro da ABIN e ele acabou contando essa história. Oficialmente, está registrado, documentado, né, num depoimento dele, enfim. Aí isso veio a público e o Paraguai estranhou. Parênteses, esse tipo de ação é comum. Quem está dizendo isso foi quem já esteve no governo e também foi editor-chefe da Folha de São Paulo. Claro que é difícil de comprovar, mas todos os países, quando podem, espionam por defesa de seus interesses. Mas ninguém costuma contar. Mas aí o Brasil espionou, o Paraguai soube disso e precisa reagir. O Paraguai não quer ter problemas com o Brasil. O Paraguai tem uma grande dependência do Brasil. Tem negócios conjuntos, etc. Não vale a pena brigar. Então, mas tem uma satisfação a dar para suas populações. Aí o que o Paraguai faz? Chama o embaixador para explicações, o que é uma manifestação de desagrado e tal. Não vai acontecer nada, é um fato passado e, enfim, vai continuar a espionagem. Não tenha dúvidas. Deixa eu ver que mais que a gente... Banco Moraes usa voo da FAB um dia antes de ver o Corinthians. Torcedor do Corinthians, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, viajou de Brasília a São Paulo em voo da FAB um dia antes de ir à final do Campeonato Paulista. A viagem foi solicitada por razões de segurança. O STF não comentou. Será que essa figura impoluta e honesta do nosso querido ministro iria cometer um ato de irregularidade, como voar num aviãozinho da FAB só para assistir o jogo do Corinthians? Bom, mais uma coisa, tem um editorial da Folha: processo da Americanas deve dar o sinal ao mercado. 13 ex-executivos e ex-funcionários são denunciados pela fraude gigantesca que abalou a Bolsa em 2023. Investigação rigorosa, julgamento criterioso e punição aos responsáveis precisam ter efeito de dissuasão. Sim! Quantas vezes eu já ouvi isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, tem muita coisa que está faltando, estamos chegando. Fux incomoda o STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8x1. Lembra? No caso da Débora, o Fux mudou de posição, e balançou. É bom que apareça um ministro que mude de posição. Dizem que ele farejou no bom sentido, viu, ministro? A revolta popular de vários setores políticos, religiosos, com o caso da cabeleireira Débora. Um monte de ladrão de alto coturno, solto, ladras também, né, vivendo um dia maravilhoso, e uma senhora cabeleireira condenada a 14 anos de prisão porque escreveu com um batom, perdeu uma mané, um negócio desse, numa estalta. Estalta é bom. Quem tomou cafezinho conosco? Tá caro o café e o ovo. O ovo. Agora é o ovo de Páscoa, um mais caro que o outro.
Quem tomou café? Irene Ribeiro, Fátima Dias, Zaqueu Silva, Eloy Storck, Tânia Ecker, Marli Andrade, Deusdete Araújo, Graça Dupin, Roque Salles, Jurema Clotilde, Zeni Rocha, Renato Razado, Neuzeli ou Neuzeli Romão, Guilherme Silveira, José Francisco de Uberlândia, Flávio de Marco de Cascavel, Benjamin Plavnik, de Botafogo, no Rio de Janeiro. Você colocou Botafogo como cidade, parabéns, hein? Ele é torcedor do Botafogo. Márcio Nascimento, de João Pessoa. Pessoal, vamos ver hoje à tarde. Está todo mundo aceso, esperando. Amanhã a gente vai comentar. Espero que o Brasil se saia de mais essa enrascada. E, lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.